salve nação, vamos chegar com mais um vídeo informativo aqui em nosso canal. E já pedimos a vocês que, se é novo, se inscreva, ative as notificações e não se esqueça de curtir os vídeos. Deixar o like é de suma importância, para que assim o YouTube identifique que o conteúdo é de relevância. Então, deixa aí o seu like para ajudar em nosso canal. O assunto que iremos tratar aqui é sobre poupar jogadores. O Flamengo, que decidiu poupar Gerson e Eric Pulgar, pode até ser que poupe mais algum atleta, seja ele zagueiro ou algum jogador do ataque. Felipe Luiz ainda está em dúvida, até porque ele disse que se tiver que poupar jogadores e isso custe o seu cargo, ele não tem o que fazer, né? Infelizmente, a pré-temporada do Flamengo é essa. O Flamengo tem o Campeonato Carioca para fazer testes, para fazer com que os seus jogadores entrem em ritmo de jogo. Não tem outra explicação. Na temporada passada, Tite fez com que o Flamengo atuasse a maioria das partidas no Campeonato Carioca com a equipe titular. E, no final de contas, quando precisou dos seus atletas, todos já estavam lesionados. Então, a estratégia adotada pela nova diretoria, assim como também por Felipe Luiz, é essa: poupar a maioria daqueles jogadores que estejam com desgaste físico, ainda mais levando em consideração que alguns atletas têm sofrido com a questão física. Arrascaeta, De La Cruz e agora também Gerson, que atuou a maioria das partidas na temporada passada. Então a informação é essa, Flamengo vai poupar Gerson e Pulgar para a próxima partida, que acontece quarta-feira contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Vocês acham correto? Felipe Luiz está fazendo da maneira certa o que Tite deveria ter feito e não fez? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. Felipe Luiz prepara rodízio e Gerson e Pulgar devem ficar de fora do próximo jogo do Flamengo. Informação aí do site Coluna do Fla. Flamengo deve ter retornos de La Cruz e Arrascaeta diante do Botafogo. Se por um lado Felipe Luiz poupará Gerson e Eric Pulgar, por outro lado terá a volta de La Cruz e Arrascaeta, jogadores poupados diante do Fluminense. Então a proposta é justamente essa: descansar alguns jogadores para que eles não tenham desgaste físico muito grande. O Flamengo é um dos clubes que mais consegue atacar os seus adversários no futebol sul-americano, principalmente pela proposta de jogo que Felipe Luiz adota: marcação-pressão. Então esses jogadores têm um grande risco de sofrer lesão. É mais do que normal. Então, para que isso não aconteça e que o Flamengo fique sem os seus principais jogadores logo no início da temporada, Felipe Luiz adota esse rodízio. E é claro, quem será beneficiado são todos os atletas que terão a oportunidade na temporada inteira. O Flamengo inicia a preparação com foco nos clássicos desta semana contra o Botafogo e Vasco, ambos pelo Campeonato Carioca. Com De La Cruz e Arrascaeta de volta, Felipe Luiz deve promover alguns revezamentos na equipe. Isso porque a comissão técnica do Flamengo segue o planejamento de controle de carga dos jogadores. Então a proposta é justamente essa: no início da temporada, no Campeonato Carioca, que é um dos campeonatos mais fracos do Brasil, penso eu que todos os torcedores têm esse mesmo pensamento, é o momento que o Flamengo precisa para rodar o elenco, para fazer esse revezamento e, é claro, descansar alguns atletas quando estiverem cansados. Dessa forma, enquanto De La Cruz e Arrascaeta retornam contra o Botafogo, o Flamengo deve poupar Gerson e Eric Pulgar. Com isso, Felipe Luiz pode dar chance a Juninho e Everton Cebolinha no time titular do mais querido. Lembrando que o treinador rubro-negro define os 11 iniciais no treino desta terça-feira, ou seja, amanhã. É importante ressaltar que o Flamengo já tem um desfalque confirmado para o clássico contra o Botafogo nesta quarta. Trata-se de Alexandro, que se machucou no começo do jogo diante do Fluminense no último sábado.
Em suma, a contusão de grau 1, ou seja, leve, foi diagnosticada após o atleta realizar ressonância magnética. Para você ver, né? Filipe Luís, mesmo adotando essa estratégia de revezar os jogadores, principalmente esses atletas que já têm uma idade avançada, né? E Alexandro não é mais nem um menino, não é mais nem um garoto, ele não vai conseguir atuar todas as partidas, ainda mais jogando nessa temperatura altíssima que é no futebol carioca. Então, mesmo adotando essa estratégia, Filipe Luís quase perde um atleta aí por muito tempo. Sorte que, ao sentir as dores na coxa, o jogador pediu para sair, né? E isso não prejudicou ainda mais essa lesão. Com isso, quem assume a titularidade na lateral esquerda do Flamengo contra o Botafogo é Ayrton Lucas. Vale destacar que o camisa 6 substituiu o Alexandro no Fla-Flu. Além disso, Danilo, ex-Juventus, surge como alternativa, mas deve ser utilizado em outra função, né? O que está acontecendo com Ayrton Lucas? Essa é a pergunta que nós fazemos e não temos respostas, né? Infelizmente, é um jogador que também depois que foi convocado para a seleção brasileira, não conseguiu mais atuar em alto nível com a camisa do Flamengo. Tanto é que o clube foi atrás de um outro lateral e trouxe Alexandro. Esperamos que com essa oportunidade, Ayrton Lucas volte a ter mais confiança, volte a atuar da melhor forma possível, porque foi dessa forma que ele atua no Flamengo, que foi convocado para a seleção brasileira. Ele era um dos melhores laterais esquerdo do país. Não é possível que ele desaprendeu a jogar. Claro, todos nós sabemos que jogadores é momento. Vai ter um momento que ele atua bem, vai ter um momento que ele vai atuar mal, é mais do que normal. Mas já tem um bom tempo que ele foi convocado e não conseguiu mais desempenhar aquilo que os treinadores pedem, né? Infelizmente, Ayrton Lucas é um jogador que está deixando a desejar, e se não fosse a lesão de Matias Vinha, ele já teria perdido essa posição há muito mais tempo. E com a chegada de Alexandro, né? Esqueça, né? Ayrton Lucas, se não conseguir performar aquilo que o treinador está pedindo, infelizmente vai ser o terceiro lateral esquerdo do Flamengo quando Matias Vinha voltar. Atualmente, o Flamengo foca as atenções no próximo clássico da temporada. Isso porque na quarta, o Flamengo enfrenta o Botafogo. Jogo esse é válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, foi adiado devido à Supercopa do Brasil e agora vai acontecer nesta quarta-feira. No momento, o Flamengo soma 14 pontos no Campeonato Carioca e dessa forma o time comandado por Filipe Luís segue no segundo lugar da tabela de classificação. Atrás do líder Volta Redonda, que tem 17, o Botafogo, por outro lado, está em quinto com 12 pontos. Outro assunto que trazemos aqui, assunto esse que movimentou a tarde desta segunda-feira, é que o Palmeiras recebeu o não de Andreas Pereira. Isso mesmo, o time paulista vinha tentando a contratação do jogador e não conseguiu. Já fazia um bom tempo que negociava o atleta, ofereceu 20 milhões de euros, mais metas a serem batidas e um salário muito alto aí no time paulista, né? E Andreas Pereira, jogador que atuou pelo Flamengo, né? E ficou marcado pelo aquele erro diante do próprio Palmeiras na final da Libertadores da América, e diz não ao Palmeiras nesse momento. Ele sabe que no futebol europeu nesse momento, jogando pelo seu clube, o Fulham, vai conseguir performar muito mais do que em uma equipe do futebol sul-americano. Sem falar que a visibilidade no futebol inglês é enorme. Então a chance de um outro clube de ponta do seu país ter interesse na sua contratação é muito grande, já que Andreas Pereira vem atuando em alto nível. Então penso eu que Leila Pereira ficou muito chateada aí. Era um jogador pretendido pela presidente e que agora recebeu um não
do ex-jogador do Flamengo. Eu achava muito difícil Andreas Pereira vir para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Palmeiras nesse momento. Até porque ele teve uma saída conturbada do Flamengo, vestir a camisa de um rival nesse momento. Rival esse que ele cometeu um erro. Com certeza o torcedor flamenguista ficaria ainda mais chateado e isso pesou bastante. Pode ter certeza na escolha dele nesse momento. Portanto, Andreas Pereira diz não a Leila Pereira, que nesse momento encerra as negociações com o jogador. Então é isso aí, galera, essas foram as últimas informações do Flamengo. Pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.